Fala galera, análise de Internacional 7, Santos 1 pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, o Inter entrou num 4-2-3-1 e o Santos num 3-4-1-2. Pela distribuição média dos jogadores em campo ao longo da partida, a gente vê aqui os jogadores do Inter parecem um pouco mais recuados em relação aos jogadores do Santos. E a gente vê uma concentração maior de jogadores aqui, logo dentro do terço central, mas um pouco mais dentro do campo do Inter. Olhando para a concentração das jogadas de cada um dos times, a gente vê que o Inter teve 17% das suas jogadas no seu campo defensivo, 57% no meio de campo e 26% no seu campo de ataque. Já o Santos teve 16% das jogadas no seu campo defensivo, 53% no meio de campo e 31% no campo de ataque. Então a gente vê que o Inter teve um pouco mais de jogadas, percentualmente falando, dentro do seu campo de ataque do que o Internacional. Quando a gente olha aqui para o gráfico que mostra qual equipe estava dominando a partida ao longo do jogo, a gente vê mais barras vermelhas do que cinzas, né, que estão representando o Santos, que mostra aí que o Inter dominou mais a partida ao longo dos 90 minutos. Então aqui, praticamente até os 20 minutos do primeiro tempo, domínio praticamente todo do Inter. Depois a gente teve um trecho aqui entre os 20 e os 35, mais ou menos, com domínio do Santos. E depois, no final do primeiro tempo, domínio do Inter. No início do segundo tempo, praticamente até os 15 minutos, domínio praticamente todo do Inter. Depois a gente teve um trecho do Santos, que foi um trecho considerável aqui. E mais para o final do jogo, domínio do Inter novamente. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco mais do comportamento das equipes e também o que elas conseguiram produzir em termos de finalizações, de criação e de finalização. Então a gente vê que a posse de bola foi equilibrada, 51-49. E aqui em termos de passes, bolas longas e cruzamentos, nenhum destaque muito grande para nenhuma das equipes. Foi um número mediano aí de passes tentados para cada um dos lados, né? 454 e 422, com cerca de 85, 88%. Poucas bolas longas tentadas pelo lado do Inter, também pelo lado do Santos. E cruzamentos também não muito altos, aqui 5 pelo lado do Inter, um número baixo, e 19 pelo lado do Santos, que é um número mediano. Em termos de criação também, nada muito expressivo. 9 passes decisivos para o Inter e 4 para o Santos, sendo que passes decisivos são aqueles que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, aí um bom número para o Internacional, 1,38, um número aqui de médio para alto para um time mandante, e 0,45 para o Santos, que é um número baixo para um visitante. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente eles precisam finalizar ou marcar um gol para contabilizar na estatística, a ideia é ver se os times conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Número de chutes a gol, 14 pelo lado do Inter, 9 pelo lado do Santos, também um número não muito alto para as duas equipes. Pelo lado do Inter, 3 chutes bloqueados, 3 chutes para fora, 1 chute defendido, além dos 7 gols marcados. Pelo lado do Santos, foram 3 bolas para fora, 3 bolas na trave, 2 defendidas, além do gol marcado. O Internacional conseguiu criar 4 chances claras de gol, enquanto o Santos criou 2 chances claras de gol. Então, nesse quesito aí, as duas equipes foram bem. É números de médio para alto aí, considerando as duas equipes. Mas só a quantidade de chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem a qualidade dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade dos chutes em si. Pelo lado do Inter, pelas oportunidades criadas, a expectativa era que marcasse 1,61 gols. Já o Santos, 1,60. Então, as duas equipes aí com equilíbrio em termos de oportunidades. Mas quando a gente olha para a qualidade dos chutes, a expectativa do Inter sobe para 2,37 e a expectativa de gols do Santos cai para 1,51. Essa diferença entre expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma medida da qualidade das finalizações, como que os
atacantes conseguiram elevar a expectativa de gols dos seus times com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Inter, essa diferença é de 0,76, que mostra que os atacantes conseguiram dar mais qualidade nas oportunidades que eles tiveram com base nas finalizações. Pelo lado do Santos, essa diferença é de menos 0,09, praticamente zero, que mostra que os atacantes foram neutros aí nas finalizações, não conseguiram aumentar muito, não conseguiram aumentar muito não, né? Até reduziram um pouco a expectativa de gols com base na qualidade das finalizações. E quando a gente quando a gente olha para a diferença entre o número de gols marcados e a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ter uma medida da qualidade dos goleiros. Então a gente vê aqui que a expectativa de gols do Inter era de 2,37 e marcou 7 gols. Essa diferença aqui de 4,63 negativa mostra o desempenho do goleiro do Santos, que parece ter ido muito mal na partida. Pelo outro lado aqui, a expectativa de gols do Santos era de 1,51, o goleiro do Inter tomou um gol, então essa diferença de menos 0,51 mostra, né, que o goleiro do Inter tomou um pouco menos do que o número de gols do que o esperado, então ele teve um desempenho relativamente bom na partida. Para finalizar a análise, quando a gente olha todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até número de gols marcados, a gente tem uma ideia da qualidade da partida, né? Ao meu ver aí, quanto maiores os números dessas estatísticas, mais interessante a partida se torna. A gente vê que pelo lado do Inter, a gente tem aqui a expectativa de gols de assistências, chances claras de gol, expectativa de gols pós-chute, número de gols marcados, todos com 4 estrelas ou mais. Pelo lado do Santos, a gente tem aqui o número de chances claras, a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute com 4 estrelas. Então a partida parece ter sido interessante, né? Ainda mais quando você tem esse número de gols marcados. Mas também as duas equipes não tiveram muitas estatísticas com 4 estrelas ou mais. Mas de qualquer maneira, acho que um jogo de 7 gols, no mínimo divertido, ele é. Bom para o Inter, né? Que aplicou uma goleada histórica aí em cima do Santos. Então fechamos aí mais uma análise de Inter 7, Santos 1. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. E peço para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar ele para mais pessoas. E falou!